Aleluia, Jesus. Eu me alegro de poder mais uma vez estar aqui junto com todos para nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, porque afinal é para isso que estamos aqui, não é verdade? Eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar aqui e poder partilhar da palavra. Eu amo fazer isso e também agradecer ao pastor Juliano mais uma vez pela confiança. Muito obrigado, viu, pastor? E a irmã Renata pelo convite, tá? Deus abençoe a todos vocês. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, e nós vamos ler apenas o versículo 7. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 7. Aleluia. Todos acharam? Amém? Nos diz assim: e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Podeis assentar. Um simples versículo eu quero partilhar em alguns minutos com vocês aqui sobre essa palavra. Eu estava vindo no carro e preocupado com o que pregar aqui hoje, porque conversando com a minha esposa eu falei assim: até agora eu não tenho a mensagem, eu só tenho o texto. Quem prega sabe do que eu estou falando, porque é se esmiuçar um texto hora após hora, ter um texto e não ter a mensagem. E até um minuto atrás eu estava preocupado, até ver esse teatro que foi feito aqui, né? Na realidade essa pregação que foi feita aqui. E eu quero partilhar com vocês dentro de poucos minutos sobre como que foi Pedro na mão do oleiro, ou Pedro na mão de Jesus. Eu acho que as mensagens que eu mais preguei sempre foi sobre Pedro. Na realidade, sempre sobre Jesus, incluindo Pedro na história. Só que quando eu vi no cartaz escrito Recomeço, eu comecei a ler a palavra do Senhor e falei: deixa eu achar onde tem os recomeços na Bíblia. E fui lendo algumas passagens, enxergava o recomeço, e eu olhava para Deus e falava assim: eu preciso, Senhor, de um pouco mais. Aí eu comecei a lembrar sobre Pedro e entender. E o versículo que nós lemos aqui, eu queria muito que você dobrasse a sua atenção aqui agora, olhasse para mim durante uns minutos. Porque se você entender essa mensagem da forma que o Senhor ministrou ela no meu coração aqui, eu acredito que sairemos daqui transformados pelo poder da palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem um certo dia que Pedro está no seu barco e junto com seus companheiros tem uma coisa interessante acontecendo. Pedro está no meio de uma noite, como eu tenho costume de pregar, me empresta sua imaginação, sua mente só durante um minuto e entra comigo na história. Imagina que cada banco um grupo de pessoas que está aí agora, e imagina uma noite fria. Conseguiu imaginar?
em cima de um barco, e o instrumento de trabalho, e o instrumento de trabalho que você tem é uma rede. E eu quero que você, juntamente comigo agora, imagine você 10 horas da noite, joga uma rede, espera o momento dela afundar, e quando ela afunda, agora imagina você, mas esses companheiros do seu lado puxando uma rede. Quem está fazendo isso é quem quer pescar, sim ou não? E qual que é a frustração de quem está pescando? É puxar a rede vazia. Então Pedro, está ele, João, Tiago, André, joga a rede, puxa a rede, e a rede está vazia. 11 horas da noite, joga a rede, puxa a rede, rede vazia. 3 da manhã, joga a rede, puxa a rede, rede vazia. O dia amanhece, e o que era natural naquela época? Aconteceu uma feira. Quando dava de manhã, acontecia a feirinha do peixe. E eu tento imaginar que para Jesus ter escolhido peixe, escolhido Pedro. Pedro não era um pescador comum, Pedro sabia o que ele fazia. Então o barco de Pedro, talvez na manhã da feira, era um barco bem procurado. Só que para a Bíblia citar isso aqui, e a forma que ela cita sobre Pedro, na minha mente eu tento imaginar que Pedro não vinha só em uma noite de pesca ruim. Eu tento imaginar que Pedro já vinha de noites de pesca ruim. Eu mexo com obra, e se no meio de uma obra eu gosto de mexer na parte de acabamento, se eu colocar um piso errado, um dia eu posso vir, retirá-lo e começar de novo, sim ou não? Sim. Eu vou ter um recomeço, eu vou recomeçar o meu serviço. Mas um dia, um piso mal assentado não me frustraria, só me tomaria um pouco de tempo, eu quebraria e faria de novo. Só que imagine eu pegar uma obra inteira e no final da obra todos os pisos estarem errados. Então Pedro não está vindo só de uma noite sem pescar. Pedro está vindo de noites de frustração. Por quê? Pedro sabia pescar, Pedro tinha noção onde tinha o peixe, Pedro entendia do horário, mas noite após noite o que Pedro precisava não vinha. Só que um homem que eu gosto muito de ouvir os hinos dele, tem uma parte do hino que ele escreve que eu fico apaixonado, que ele fala assim, que nessa manhã, não essa que lemos aqui vai ser o recomeço, mas na primeira pesca em que Pedro conheceu Jesus, quando está vindo a multidão, Pedro olha para a multidão e fala assim: todo mundo veio comprar na direção do meu barco e não vai achar peixe. Só que não é uma pesca, não é uma feirinha que está acontecendo aquela manhã. Por quê? Aquela feirinha não está vindo um grupo de pessoas para comprar peixe. Naquela feirinha é um culto ao ar livre que está acontecendo. E o que me encanta desse pastor que escreveu esse hino é o que alegra o meu coração, porque ele fala: e neste culto, quem estava escalado para pregar era Jesus. Irmãos, isso começa a alegrar meu coração de uma tal maneira, porque não é só Pedro que entra dentro do barco com noites ruins. Hoje tem pessoas que estão aqui dentro dessa igreja que vem de noites ruins. Já aí o interessante é que você está escalado para pregar? De forma nenhuma. O interessante é que Jesus está na casa. Ô glória! Aleluia! Independente de quem estivesse pregando aqui hoje, a maior importância era Jesus estar neste lugar, como Jesus estava naquele dia na Galileia. Aí Jesus chega, e Jesus está tentando falar, e a multidão vai chegando, o coração de Pedro chateado, dos discípulos sem entender o porquê não vinha peixe.
Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: rapaz, a multidão está aqui, estou precisando de um altar, você me empresta seu barco? Pedro já não tinha pegado nada, né? Estava lavando a rede. Aí Jesus sobe no barco de Pedro e prega uma mensagem. E como eu gosto de pregar imaginando como eu queria estar naquela pregação. Ah, como eu queria estar naquele dia e entender como ele pregava. Ah, eu tento entender a maestria da palavra e o poder e a graça que descia quando ele falava. Ah, como isso me encanta o coração. E que saudade que me dá de um dia voltar para ele e ele servir um banquete e eu poder vê-lo face a face. Então Jesus acaba de pregar, e quando Jesus termina a sua pregação, como eu falei, não sei pregação que era, mas uma coisa tinha nessa pregação: muito poder. Porque Pedro, quando acaba de ouvir a pregação, não dá para entender como o coração daquele homem estava pela tristeza da pesca, mas eu tento entender a alegria que estava com Jesus, vendo Jesus pregar. Porque Jesus termina a mensagem e dá a Pedro uma palavra: faze-te agora ao mar alto e lança as redes. Isso não tem muita explicação para quem pesca em alto mar. Por quê? À noite peixe sobe para pegar oxigênio, por isso que pega na rede. Mas de dia é muito claro, então o peixe desce para o fundo. Então durante o dia é quase impossível ter uma pesca bem feita no meio de alto mar. Pedro tinha noção disso. Pedro sabia que não era hora de pescar, mas a mensagem foi tão poderosa que ele olha para Jesus, e eu agora com das minhas palavras, ele olha e fala assim: olha, não é hora de pescar, não dá certo pescar agora, na lógica dá ruim, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Aleluia. Aí o que me leva a entender é que é muito bom o momento do culto em que nós louvamos. É muito importante. É lindo um conjunto levantar e entoar o seu louvor a Deus. Mas eu levei um tempo para entender o que os pastores sempre falavam durante o culto. Irmãos, chegou a parte mais importante. Porque Deus tem me permitido estudar um pouco de teologia agora. E um dos professores falou uma frase que tem me ajudado muito nos cultos. Que ele fala assim: olha, até o momento da oferta, somos nós entregando o que trouxemos para Deus. Mas na hora da palavra, é Deus respondendo aquilo que nós entregamos para Ele. Oh, glória. Então eu comecei a entender o porquê que a palavra não é no começo do culto e sim no final. É porque a resposta que tem hora que tanto precisamos depende muito do culto que entregamos. Porque tem vezes que vimos para a igreja dizendo: Jesus, eu preciso, eu quero, o Senhor tem que fazer, mas muitas das vezes não temos coragem de dobrar os joelhos e falar: Jesus, eu te entrego tudo que eu tenho. Queremos tudo de Deus, mas tem hora que não queremos entregar o nosso mínimo para Ele. Conversando com o pastor Juliano ali em poucos momentos, e eu vejo conversando, que obra tem demais, né, pastor? Mas os ceifeiros são poucos. Os campos estão brancos, como diz o hino. Olha para os campos brancos, já estão prontos para a colheita. Mas quem hoje quer colher? Queremos colher frutos, mas a ceifa, nem todos querem. Só que para querer a ceifa, eu costumo falar que tem hora que a gente tem que ver uma experiência. Experiência com Jesus é uma coisa muito boa. Por que, Jesus? Porque Pedro estava a noite inteira. Eu quero que você entenda esse movimento: joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, sob a tua palavra. Aí Pedro vai na hora que não era para pescar, no momento que não era para pescar, peixe no fundo do mar. Qual que é a profundidade do mar alto? Eu não faço nem ideia. Mas só que tem uma coisa:
Pedro, quando joga a rede, a palavra de Jesus vai vindo. Como que estava Pedro a noite inteira? Joga, puxa. Aí Pedro joga a rede. Quando ele vai puxar, a rede não vem. A noite inteira, sem Jesus, jogou e puxou. Mas uma conversa com Jesus. Quando Pedro joga, a rede não vem. Ô, glória. Aí Pedro entende que se sob a palavra de Jesus ele caminhasse, ele viveria extraordinário. Quando a rede não vem, ele começa a gritar: vem me ajudar, porque não tem jeito. Aí aquilo que foi frustração uma noite inteira, depois de uma palavra de Jesus, foi bênção para muito tempo. Ô, glória. Aí aqui, mas isso aí não tem nada a ver com o recomeço. Eu só quero que você entenda uma coisa, que nós precisávamos desse começo, para você entender o recomeço de Pedro. Então Pedro tem a sua primeira experiência com Jesus na praia, na Galileia. Quando Pedro volta, eu imagino o olhar de Pedro para Jesus. E Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, vem junto comigo, porque você agora vai ser pescador de homens. E aqui começa a história a nos mostrar coisas maravilhosas que a Bíblia nos mostra. Foi cantado aqui hoje: não abandone o barco, não foi? Pois a ordem é chegar do outro lado. Eu não sei se esse hino estava na minha mente enquanto eu vinha. Foi não, né? Mas já estava na minha mente. Mas tem tudo a ver com a pregação, por quê? Teve um dia que um homem estava dentro de um barco, uma comitiva. Não sei se tinha mais, mas pelo menos 13 tinha. Jesus e 12 discípulos. Aí Jesus desceu para o barco, para o fundo do barco, o fundo do barco, quando fala popa, a parte de trás, né? Então Jesus está na parte de trás dormindo e os discípulos estão lá na frente. De repente eu demorei a entender o porquê de tanto desespero em meio a uma tempestade. Só que eu fui entender que o mar que eles estavam, na realidade, não é mar, é um grande lago de água doce. Então em água doce não tem placa tectônica para uma esbarrar na outra e criar onda. É porque eu não uso. Só que do nada a onda começa a ser criada onde não é natural. Então a onda começa a bater no barco para um lado e para o outro, quase a ponto de entrar para dentro do barco ou quase partiu. E se não bastasse, um vento muito forte vem e começa a assolar o barco, que esses pelo menos 13 homens estavam. Aí de repente, talvez com suas experiências, começaram a ali tentar controlar o barco. Eu costumo brincar que Judas, como tesoureiro, já estava fazendo as contas do prejuízo que teria no barco. Só que, num dado momento, eles vão até a polpa do barco. E quando chegam em Jesus, eles olham para Jesus e falam assim: olha, tu não te importas que pereçamos? Aí Jesus chega, levanta, e quando Jesus vem na frente do barco, ele fala: o problema é a água, o problema é o vento, o que está tirando o sono de vocês, para mim é simples: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Aleluia. Aí eu amo quando o versículo fala assim: na mesma hora fez-se bonança. Quem que estava dentro do barco? Pedro. Então Pedro viu Jesus acalmar os fenômenos naturais. Quando um vento está batendo muito forte, quem é que tem o poder de falar: seu vento, para de bater agora? Jesus tinha. Tem. Pedro veio então Jesus acabar com o que não era natural. Não era natural tempestade no meio daquele lugar. Aí Pedro enxerga Jesus acabando com isso. Se é eu tenho o costume de andar com um caderninho e uma caneta. E quando eu estou no culto ouvindo pregação, eu costumo anotar algumas partes das mensagens. Porque quem prega, se tem alguém pregando, alguém aqui agora, os que pregam, vai
falar comigo se Jabes é verdade. Quando alguém está pregando, na minha mente fica formulando outra mensagem. E no meio do caminho a gente tem costume de falar assim, se ele entra por aqui. Não é? Aí eu imagino Pedro, se fosse eu acho que eu ia ser o discípulo mais chato. João deitava no peito de Jesus. Tem hora que eu fico lá em casa achando que João ia ter problema comigo. Porque onde o pé de Jesus pisasse, irmãos, eu sei que eu sou meio literal para pregar, eu sou meio reativo com as coisas, mas quem me dera onde o pé de Jesus pisasse, quando ele tirasse o pé, eu ia pisar em cima da pegada dele. Olha que eu calço 44. Aí onde o pé de Jesus marcasse, o meu ia vir logo atrás. Porque que prazer é seguir Jesus. Um dia o Evangelho chegou a mim. A minha mão cansada se levantou. Os meus pecados, eu sentia que como se uma mochila pesada, um fardo caísse das minhas costas. As algemas que atelavam minha perna, como se libertasse o meu passo que era curto, se alongou. As minhas mãos, como presas quando eu conheci Jesus, foram como que libertas. E desde então o meu pedido é falar assim: Jesus, deixa eu andar com o Senhor. Eu cantei outro dia lá com os jovens, e o hino que um dos que eu mais amo, da harpa, eu amo os hinos antigos e da harpa, é que eu quero tanto andar com Jesus e quero tanto que Ele me ensine, que o hino que eu mais canto dentro de casa: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. É o hino que eu mais canto dentro de casa. Porque eu quero tanto, quando no volante do meu carro, eu sei que tem pessoas que às vezes me chamam de doido. Porque tem dia que na direção do meu carro eu indo para o trabalho, tem dia que dentro do meu carro eu começo a ser renovado do nada, porque eu começo a pôr uns hinos para tocar, e de repente eu escuto um hino falando assim: ó, declare pelas ruas o nome de Jesus, e eu dentro do meu carro eu tenho que começar a gritar: Jesus, eu te declaro nessa rua aqui, viu? Ó Senhor, Mariana é sua, o Cocô é seu, Morro Santana é seu, Antônio Pereira é seu. Eu não me controlo diante da minha graça. Aleluia. Glória a Deus. Desde que Ele começou a guiar a minha vida, falar de recomeço, quem me conhece vai falar assim: Jabes é a mensagem perfeita. Porque, como Pedro viu o cego enxergar, viu o surdo ouvir, viu o paralítico andar. E Pedro tinha o privilégio de que onde o pé de Jesus marcava, ele podia pisar junto. Só que chega um dia, Jesus chama seus discípulos para uma conversa. E essa conversa me tem uma grande estima. Porque Jesus, ele chama os seus discípulos e fala com eles assim: olha, Jesus vai agora pegar a Páscoa, cumpri-la e iniciar agora a Santa Ceia. Jesus chama os seus discípulos e fala assim: olha, vai e prepare a Páscoa para nós. E quando Jesus chega nessa Páscoa, ele fala assim: olha, eu quis muito comer convosco essa Páscoa antes que venha a minha paixão. Aí chega um dado momento, e amanhã lá na nossa congregação é ceia, e eu gosto muito de falar isso. Pedro está do lado de Jesus. Vou soltar o microfone só um pouquinho. Pedro está do lado de Jesus. Quando Jesus olha para o céu, pega o pão, fala: Pai, eu te dou graças, e rasga o pão dele. Na primeira ceia, Santa Ceia que teve, Pedro estava.
Pedro vê Jesus falando: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Quando Jesus vai passando o vinho, Pedro é um dos que toma um gole e ouve Jesus dizendo: esse é o meu sangue, que é derramado por vós, a nova aliança. Pedro, você está nela. Então Pedro, depois disso, cear com Jesus, João nos mostra Jesus chamando a Pedro para uma conversa. Jesus traz Pedro à parte, e Pedro vem alegre, sorridente, e Jesus fala assim: Pedro, o diabo me pediu para se andar com a sua vida, mas tem uma coisa, Pedro, eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Porém, Pedro, quando você se converter, volta lá e confirma com os teus irmãos. Aqui tinha pelo menos 3 anos e meio que Pedro andava com Jesus, e teve que ouvir isso. Quando te converter, volta e confirma com os teus irmãos. Aí qual que é a resposta de Pedro? Oh Jesus, eu estou disposto a ir contigo, da cruz até a morte. Ainda que todos se escandalizem do Senhor, eu jamais me escandalizarei. Olha que palavras. Uma declaração de amor de Pedro para Jesus. Mas quando Pedro se declara para Jesus, Jesus olha para o coração de Pedro, para a mente de Pedro, para a vida de Pedro, e fala assim: Pedro, ainda antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. O tempo passa. Vou adiantar, já vou terminar. Jesus é entregue aos soldados. Quando ele é entregue aqui, a traição já aconteceu. Judas está correndo desorientado. Pelo que ele vendeu Jesus, ele joga no altar e fala: de nada me serve. Os homens, ele vai devolver para o sacerdote. O sacerdote fala: eu não vou tocar nisso, que é de sangue inocente. Judas então vai para o desespero e não espera o recomeço. Suicídio. Jesus, quando vai ser entregue, qual que era a conversa que permeava na mente de Pedro? Eu estou pronto a ir contigo da cruz até a morte. Eu jamais me escandalizarei com o Senhor. Só que aí Pedro está andando e ele começa a acompanhar Jesus de longe. Quando Pedro viu que o Evangelho não era brincadeira, quando Pedro entende que o Evangelho não é reunião de domingo, quando Pedro entende que o Evangelho não se basta só em uma roupa, tem que ter alma, corpo e espírito, é mudança completa. Quando Pedro vê o peso do Evangelho, Pedro começa a acompanhar de longe. Aí quando os soldados prendem Jesus, alguém chega e fala assim: ei, mas você não era um deles? Pedro: eu? Não sou eu não. Aí ele afasta mais um pouquinho. Outra comitiva chega e fala assim: ei, mas você não andava com ele? Eu já te vi com ele. Pedro: eu não. Aí quando chega a terceira turma e fala: você era um deles? Pedro fala: eu não. O galo canta. Se era um animal, se era um relógio, se era um pátio, tem várias discussões teológicas, mas para mim só tem um interesse: cumprir o que Jesus falou. O que era o galo para mim não interessa, eu só sei que Jesus tinha avisado a Pedro, ainda antes que o galo cante 3 vezes, quando está na terceira o galo canta. Aí tem um versículo que tem hora que eu fico lendo ele, que me causa uma preocupação, que a Bíblia fala assim: quando Pedro nega a terceira vez, a Bíblia fala que o olhar de Jesus achou a Pedro. Por que pregar sobre recomeço é interessante? Quantos que estão aqui hoje, que talvez tiveram uma queda eminente,
pode falar assim: eu nunca fui avisado. Já parou para pensar? Quando Pedro nega a terceira vez, quando ele nega a primeira, o que era para ele lembrar? 3 vezes. O que para Pedro, naquele momento da negação de Jesus, hoje como culto de jovens, acontece demais no meio dos jovens. Quantos jovens, sem expressar muita coisa, negam a Jesus na faculdade? Quantos jovens, até sem muitas pessoas, sem muitas palavras, negam a Jesus no trabalho? Quantos negam a Jesus não só 1, 2, 3, mas vive um período grande de negação nos ambientes de frequência? James, mas por que você fala isso? Não tem muito tempo, estava eu e um amigo no lugar, e ele estava numa roda. E eu sou um pouco escandaloso às vezes. Eu cheguei e ele não estava forte com a mão e falei: a paz do Senhor, meu querido. O outro que estava do lado falou assim: você é crente? Parece brincadeira o que eu estou falando aqui, mas as atitudes dele para ouvir isso negavam Jesus. Provavelmente as palavras dele negavam Jesus. Provavelmente o convívio dele negava Jesus. James, mas por que você está falando até no que ele falava? Porque segundo a Bíblia, a boca fala daquilo que o coração está cheio. É ou não, meu pastor? Eu sei que eu falei sábado, mas eu quero falar de novo. A sua playlist do seu telefone, quando você vai escutando ela, está enchendo o seu coração de quê? Por que eu estou falando isso? É porque eu quero pegar uma mensagem mais simples possível, para que hoje você possa sair, nós podemos sair daqui hoje com algumas coisinhas pequenas quebradas, para nos ligarmos de verdade a Jesus. Mas como assim? Então essas coisinhas, como tem sido as minhas últimas pregações, Deus tem me abençoado, que agora na direção da igreja eu estou pregando bastante. Diga-se de passagem, né? Toda quarta e domingo, graças a Deus.